Olha que a nossa novela tá ficando cada dia mais interessante de assistir. Dá uma olhada. O camarote lá da Globo News disse que o Donald Trump dobrou a aposta, escalou, mandou recado e quer a cabeça dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Pois é, não sou eu que estou falando não, é a Globo News. Já a Veja disse que o Michel Temer resolveu se manifestar sobre a decisão absurda do Flávio Dino. Ou melhor, absurda não, sem efeito, sem sentido nenhum. Deu apoio. Será que ele está querendo uma Magnística também? Nem a Globo, nem o Estadão gostaram da publicação do Flávio Dino. Sabe por quê? Porque os bancos entenderam o seguinte recado. Olha, o Flávio Dino, para salvar o ministro Alexandre de Moraes, está a fim de afundar os bancos. E os bancos já estavam até aplicando a lei Magnística. E agora, eles sinceramente não sabem o que fazer. Não sabem se recebem pancada agora do Supremo Tribunal Federal com alguma multa milionária se não cumprir, né, não barrar a lei Magnística, ou se perde todo o mercado americano cumprindo a ordem do STF. Eles estão no mato sem cachorro. E aí deixa eu te contar uma coisa. Dá para você incomodar o povo, porque o povo é o que menos importa nessa republiqueta das bananas. Dá para você incomodar o Congresso Nacional. Dá para você ir, mandar prender, fazer o que quiser. Dá para você incomodar o presidente da República. Agora, será que o STF tem poder o suficiente para incomodar os bancos? Ah, rapaz, esse jogo tá interessante, né? E aí, os aliados do Trump consideraram a decisão do Flávio Dino totalmente ilegal. E tem banco, né? Só coincidência que deu uma baixa gigantesca nas suas ações aqui do Brasil, a Nubank, depois da decisão do Flávio Dino. Será que eles estão sentindo o cheirinho de alguma coisa? É, meu amigo, o negócio está tenso. Outro ponto que a gente vai falar também é de uma, vamos dizer assim, de uma sanção, que pode ser mais pesada do que a própria lei Magnística. É, meu amigo, existe uma outra sanção que está chegando. E a gente precisa falar sobre isso. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre essa sanção. E aí, tem outra coisa que pode ser pior ainda. Adivinha? O Drex está chegando. E você já sabe o que é o tal do Drex? Ah, se não sabe. Ah, se não sabe, deveria saber, né? Tá sendo um dos assuntos mais falados. Nós precisamos debater sobre essa questão do Drex aí. Tá preparado? Tá justo? Tá listo para entender tudo isso aqui? Então vamos para cima. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Bora para cima, tem muita informação chegando. Vamos lá, pessoal. Vamos começar falando com essa publicação aqui do André Marsiglia. É o seguinte, vocês estão sabendo que o Flávio Dino usou uma ação que não tem nada a ver com a lei Magnística para blindar o Alexandre de Moraes da lei Magnística. Ou seja, ele deu uma decisão numa ação, e nessa ação ela fala que no Brasil não se aplica uma lei do exterior. Só que o Flávio Dino errou aqui em todos os sentidos, porque não é a aplicação de uma lei estrangeira aqui no Brasil. O que está acontecendo, na verdade, é que as ações americanas contra os bancos é que vão fazer efeito no Alexandre de Moraes. Ou seja, é o poder dos Estados Unidos de controlar o sistema financeiro que vai atingir o Moraes. E não a lei em si. A lei Magnística aplicou lá nos Estados Unidos, mas ela vai ter reflexos aqui. Por isso que a decisão do Flávio Dino é absurda, né? Os próprios banqueiros falaram que é uma decisão besta. Agora, teve um cara que se manifestou. E aí a manifestação dele surpreendeu a todos. Dá uma olhada. O Michel Temer, ele fez uma publicação no seguinte sentido, tá? Dá uma olhada aqui. O Temer defende Moraes e diz que a decisão do Flávio Dino é muito adequada. E ele fez isso, né, durante uma reunião que aconteceu lá no Instituto dos Advogados de São Paulo. E aí, por coincidência, um advogado se manifestou sobre isso. Para mim, um dos melhores constitucionalistas do Brasil hoje, que é o André Marsiglia. Ele disse, muito adequado é um presidente saber bem o que faz antes de indicar um ministro.
Você entendeu essa indireta do André Marsiglia para o Flávio Dino? Não. Você sabe quem que é o responsável pela existência do ministro Alexandre de Moraes dentro da Suprema Corte? O próprio Michel Temer. Então a decisão do Michel Temer é simplesmente para blindar a sua própria criatura, o monstro que ele mesmo criou. Então, para quem acha que o Michel Temer está falando de direito, que o Flávio Dino deu uma decisão adequada do direito, se enganou. Ele só está defendendo a sua própria criatura, que é a criação do ministro Alexandre de Moraes dentro do Supremo Tribunal Federal, simples assim. Agora, tem um detalhe a mais. Presta atenção. Os bancos não estão nada satisfeitos com o que o ministro Alexandre de Moraes tem feito em relação aos Estados Unidos, né? Ou seja, o governo Lula em si, o ministro Alexandre de Moraes e o próprio Flávio Dino. A decisão do Flávio Dino coloca todo o sistema bancário na mira do Donald Trump e do sistema financeiro americano, chegando ao ponto da própria mídia rebater o Flávio Dino. A grande pergunta que fica é a seguinte: entre enfrentar, sei lá, né, os patriotas de verde e amarelo, enfrentar o Congresso, será que enfrentar os bancos e enfrentar o Trump é uma boa ideia por parte do STF? Será que quem tem mais influência na Globo, no Estadão, na Folha de São Paulo? Os bancos ou o STF? Quem banca esse país, quem movimenta bilhões e bilhões? São os bancos. Dá uma olhada no próximo bloco, numa matéria do Estadão, que vai mostrar que nessa, os bancos não estão do lado do Dino e do STF, não. E nem a mídia vai estar. Pois bem, pessoal, dá uma olhada nessa matéria aqui. Matéria do Estadão, hein? Quem diria? O Estadão criticando uma decisão do Flávio Dino que blinda o Alexandre de Moraes. Quem fez a matéria foi a Rosiane Kennedy, né? Dino transforma a sanção da lei Magnitsky a Moraes em crise insolúvel para os bancos e os bancos ficam perdidos. Ou seja, crise para os bancos é dor de cabeça para nós brasileiros. Você tem algum dinheirinho no banco? Você depende do banco? Imagina se o banco estiver excluído do sistema internacional, virar um pária internacional. Isso não é bom para ninguém. Tá, a gente sabe que a esquerda quer exatamente isso, quer que o seu dinheiro perca todo o poder. Afinal, milionários têm força de derrubar governos. E eles têm medo disso. Quando o Lula ataca os ricos, não é porque ele está defendendo os pobres. É porque ele sabe que um povo que tem grana, tem poder de influência, isso pode atrapalhar os planos de socialistas. Olha só o que a matéria diz. Ao tentar blindar o seu colega da corte, Alexandre de Moraes, de sanções da lei Magnitsky, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, provocou uma, abre aspas, situação inédita, complexa, sensível e insolúvel. Além disso, levou os bancos brasileiros à estaca zero sobre quem pode ou não ser feito no relacionamento comercial com o magistrado que foi punido pelo governo dos Estados Unidos. Vamos resumir isso aqui para você entender? Quando os Estados Unidos deram uma lapada, e fala em lapada, viu? Que é a morte financeira, com a lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, os bancos fizeram um verdadeiro mutirão. Fizeram um conselhão com todos os seus advogados. Trouxeram todos os advogados e falaram: e agora? O que a gente faz? Inclusive, teve reunião com ministros do Supremo Tribunal Federal que se reuniram com os bancos e ouviram de diretores do Bradesco, do Itaú: olha, não tem jeito. Ou nós aplicamos a lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, ou nós vamos quebrar. E aí, os bancos já estavam aplicando a lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, é o que nos diz aqui o Cláudio Dantas. Bancos já estavam aplicando a Magnitsky. E agora? Agora não sabem o que fazer. Pois é, os bancos entenderam. Como não tinha nada que regulamentava o caso. E aí, para não ser sancionados, os bancos resolveram entregar a cabeça do Alexandre de Moraes na bandeja. Ou seja, não, nós vamos sancionar, já tinha tirado cartão de crédito, entre outros. O Cláudio Dantas escreveu o seguinte: a Faria Lima agora está em pânico. Vários bancos que mantinham relação com Alexandre de Moraes já estavam aplicando a lei Global Magnitsky, inclusive
a suspensão de cartões de crédito, operações de moeda estrangeira e fechamento dos fundos com lastro em dólar. Ou seja, ele já estava sancionado, ele já estava fora do jogo. Só que agora com a decisão do Flávio Dino, reabriu tudo. Porque se correr o bicho pega, se ficar o bicho, come. Por quê? Porque se eles continuam aplicando as sanções contra o Alexandre de Moraes, eles estão descumprindo decisão judicial do Flávio Dino. Podem ser penalizados com multa milionária. Além do que, podem ter até licenças cassadas, e aí até diretores podem ser determinados. Prisão para ele por descumprimento de ordem judicial. Podem incorrer em crime diretores dos bancos. Eles estão desesperados, meu amigo. E esse desespero, né, coloca os bancos contra o Supremo Tribunal Federal. Eles estão mexendo num vespeiro. A verdade é essa. Agora, a gente precisa entender um pouco também como que os Estados Unidos está encarando tudo isso. O Vinícius Carrion fez uma publicação para a gente lá da CNN. Eu vou acompanhar com vocês daqui a pouquinho. Vamos lá, vamos entender isso aqui. O Flávio Dino caçou briga e disse que a lei Magnitsky não deve ser aplicada aqui no Brasil. Não tem nada a ver com a aplicação da lei Magnitsky, como eu disse para vocês. É a pressão dos Estados Unidos que fazem com que os bancos cumpram. Agora os bancos não sabem o que fazer. Os Estados Unidos emitiram uma nota. Segundo a CNN, né, agora a coisa lascou de vez, porque os aliados do Donald Trump desconsideraram por completo a decisão do Flávio Dino e disseram o seguinte: se os bancos seguirem o Flávio Dino, a morte financeira, que seria para o Alexandre de Moraes, vai agora para os bancos. Acompanhe um trecho, né? O Vinícius Carrion escreveu o seguinte, olha só. Aliados de Trump consideram decisão de Dino sem efeito e citam a China como exemplo e afirmam que a decisão do magistrado pode causar o isolamento econômico do Brasil. Para mim, é exatamente isso que eles querem. Acompanhe a matéria. Aliados do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avaliam que a decisão do ministro Flávio Dino de barrar a validade de leis estrangeiras no Brasil não tem efeito prático. A apuração é do nosso analista Caio Junqueira. Eles dão o exemplo da China, que mesmo com uma lei anti-sanções, multinacionais instaladas no país continuam obedecendo às sanções norte-americanas. De acordo com os interlocutores, essas decisões falham porque ignoram o poder financeiro dos Estados Unidos. Como o dólar é a principal moeda do comércio global, as sanções aplicadas pelo país são quase impossíveis de contornar. Os aliados dizem ainda que essas medidas representam um risco desproporcional porque, para as empresas, a multa e a perda de acesso ao sistema financeiro norte-americano são consequências mais graves do que sanções locais por descumprir uma lei de bloqueio. Eles também argumentam que a decisão de Flávio Dino pode causar o isolamento econômico do Brasil. Deu para você sentir o tamanho da pancada? É o isolamento econômico do Brasil. Os Estados Unidos mandou um recado claro, bem inteligível, fácil de você entender. As sanções que os Estados Unidos vão aplicar contra os bancos, se eles cumprirem a decisão do Flávio Dino, são maiores do que qualquer sanção que o Flávio Dino possa colocar aqui. Você precisa entender uma coisa. Não vai ser uma sanção automática para todos os bancos. Eu entendi a regra do jogo, como que os Estados Unidos funcionam. Eles vão soltando de pouco a pouco. Pega uma aqui, depois outra ali. Então, se acontecer mesmo, o governo americano ele vai escolher 1 ou 2 ou 3 bancos ali e vai tacar em posição de sanção para que os outros recuem. Imagina o Banco do Brasil tomando uma lapada. Você já parou para pensar? Olha só, nos comentários dessa publicação aqui, do Vinícius Carrion, olha só, ele escreveu, né, lascou, aliados de Trump consideram a decisão de Dino sem efeito, mas o que eu gostei foi o comentário da Karine aqui, ó. O intuito do governo é esse mesmo, quebrar o Brasil, colocar a culpa no Bolsonaro, nos Estados Unidos e depois aparecer com a solução socialista. Ela está assistindo nosso canal. Foi exatamente isso que eu falei há muito tempo. E o Gilvan também está assistindo, olha lá. Esse filme está cada vez melhor. Na verdade, é uma novela mexicana com um final inesperado. E aí tem mais, tá? A turma lá da Globo News, né, os blogueiros lá da Globo News, eles estão desesperados e começaram a entender, né, o tamanho da escalada do Donald Trump. O Trump vai escalar
vai aumentar a aposta, vai dobrar a aposta, até que realmente, né, o governo brasileiro, os ministros do STF estejam sufocados financeiramente. Dá uma olhada no que diz aqui o Camarote. Quando a gente vê essa nota da Embaixada Brasileira no dia que sai a decisão do ministro Flávio Dino, você não espera nem uma semana, nem digerir o tema, já é em cima do lance, mostra o seguinte, que o governo Trump está, de fato, também escalando a crise, ou seja, está dobrando a aposta e está mandando recados. Então, hoje você tem uma situação de incerteza, não exatamente em relação ao ministro Alexandre de Moraes, mas sim como as instituições financeiras do Brasil, os bancos brasileiros, vão tratar isso. Vão responder à justiça brasileira ou vão responder às sanções americanas? Vamos lá, eu não sei, mas o meu recado para o repórter Camarote é que eu vou assistir isso de camarote. Agora, você precisa entender o seguinte. Desde quando um CPF é a democracia brasileira? Ou seja, a defesa de um CPF, do ministro Alexandre de Moraes, é a defesa da soberania? Pois é, eles estão tentando mudar o discurso. A verdade é que eles brincaram com fogo. Brincaram com Donald Trump, com o Homem-Laranja. E esse não brinca em serviço, não. Agora, você acha que os bancos estão desesperados? Você está sentindo o cheiro do mercado atuando? Se não, precisa sentir. Vou mostrar para vocês o que um banco, conhecido por você, talvez você até tenha conta nesse banco, fez com medo da Magnitsky pegar os bancos também. Duvida? Olha no próximo bloco. Pois é, pessoal, eu tenho certeza que você conhece esse banco roxinho aqui, né? A Nubank. Vem cá, se não tiver em crise, você venderia suas coisas? Se tiver tudo bom, bonito, beleza, com um fundamento de lucrar cada vez mais, se a coisa estiver boa, você vende as suas ações ou você deixa elas guardadinhas? Então, em tese, quando a coisa tá boa, você guarda a ação. Não vende de jeito nenhum, se compra mais. Quando o negócio está azedando, quando o azedume chega, você vende. Dá uma olhada nessa notícia. O fundador do Nubank se desfaz de 435,6 milhões. Não é de reais não, meu amigo. É de doleta. É da moeda do tio Sam. Ou seja, daí na casa dos seus 2,4 bilhões de reais. Então ele se desfez em meio ao risco de sanções dos Estados Unidos contra bancos brasileiros. Você acha que ele está com medo ou não? Fala a verdade para mim. Isso não te acende uma luz vermelha? Isso não te coloca em alerta total? É sério que não? Então vem cá. Quando perguntaram para ele, ele argumentou que não, ele está fazendo um replanejamento, que ele está vendendo aí. Não é porque ele está com medo do negócio azedar tudo e despencar as ações de banco. Você tem ação em banco? Se tem? Olha aí a mensagem dessa matéria, né? O dono do banco está vendendo suas ações tudo. E aí, isso te coloca em alerta ou não? Se não coloca, você é bem corajoso, porque o negócio não é brincadeira não. Mas vamos lá. O Maurício Macron, que é deputado federal. E aí quando você escuta um deputado federal falando isso, você deve acender o sinal vermelho, né? Dá uma olhada no que ele falou aqui. Gurizada, você que tem dinheiro aplicado em banco, abra seu olho. Depois da medida tomada hoje pelo ministro Flávio Dino, que aparentemente não tem nada a ver com a lei Magnitsky, mas que objetivamente tem sim diretamente a ver com a lei Magnitsky aplicada sobre o ministro Alexandre de Moraes, vulgo Alecrim Dourado do Supremo Tribunal Federal, que diz, lá na sua DPF do ministro Flávio Dino, ele diz que medidas estrangeiras, né, ou seja, leis estrangeiras, não devem ser implementadas no Brasil. Isso até no primeiro momento pode parecer racional, mas não é. Vamos pegar o caso da Magnitsky dos Estados Unidos. Lá, a Magnitsky é aplicada sobre cidadãos e empresas americanas que fizerem negócios com os sancionados. Ou seja, se um banco brasileiro que opera nos Estados Unidos, e todos os grandes bancos brasileiros operam nos Estados Unidos, fizerem negócios com o ministro Alexandre de Moraes, tiverem uma conta aberta, um seguro, uma capitalização ou qualquer coisa, estes bancos poderão ser sancionados com multas ou até mesmo o cancelamento da possibilidade deles participarem do sistema financeiro internacional ao qual os Estados Unidos têm o controle. Num extremo,
Se os bancos realmente no Brasil quiserem cumprir a decisão do ministro Flávio Dino, ou seja, não aplicarem a Magnitsky, que teoricamente é uma lei estrangeira, sobre o ministro Alexandre de Moraes, todo o sistema brasileiro pode ser sancionado. E isso provocaria uma corrida aos bancos, um caos bancário, e isso seria péssimo. Se você duvida que isso pode acontecer, tá aí na tela, em 2022, os russos foram sancionados, houve uma corrida aos bancos, né? A moeda se desvalorizou em mais de 30%, o Banco Central daquele país teve que dobrar a taxa de juros e o caos se instaurou. Então, o que a gente tem é um momento muito tenso aqui no Brasil, pessoal, porque a escalada dos ministros do Supremo, em especial Flávio Dino e Alexandre de Moraes, contra os Estados Unidos parece não ter fim. Para piorar, no fim da tarde, o próprio governo americano, através da sua embaixada, fez um comunicado alertando, no meu ponto de vista, os bancos brasileiros. Alexandre de Moraes é tóxico. Afastem-se dele, porque as consequências podem estar aí. Resumo da ópera: ou o Supremo Tribunal Federal e Lula tiram o pé do acelerador nos ataques a Donald Trump, ou todo brasileiro vai pagar uma consequência altíssima dessa irresponsabilidade, com desemprego, miséria e muita inflação. Tudo isso para salvar um sancionado por violar os direitos humanos. Acho que não vale a pena. Era bom que o Senado fizesse seu papel, implementasse o impeachment de Alexandre de Moraes e salvasse o Brasil. Mas, infelizmente, os seus interesses parecem estar acima de tudo isso. Vamos a... E aí, o que você acha dessa situação? Tá de brincadeira ou não? Tá? Crédito aqui do Maurício Macron. Agora, o recadinho que eu passo para você é: você está confiando em deixar seu dinheiro todo em real aqui? Você viu o que aconteceu na Rússia? Desvalorização total? Esse é o plano que eles fazem sempre para tomar o controle. Quando os Estados Unidos vêm, ataca, ou a moeda desvaloriza, e aí é a hora deles te oferecerem como salvação o socialismo. Isso tem grande tendência de dar errado, não é? Bora acompanhar isso. Pessoal, então, se você tá com medo disso tudo, tá vendo esse telefone que tá de carro? Você vai entrar em contato com o nosso escritório, tá? Entender um pouco mais como o Uruguai pode ser um refúgio para você que tem investimento, você está preocupado, você vai entrar em contato conosco, vai agendar uma consulta, tá? Então, tá aqui na descrição também, tá certo? Mas enfim, vamos continuar aqui que tem muita matéria importante. Além da lei Magnitsky, tem outros 2 pontos que nós precisamos falar. Um deles, né, a seção 301. Eu vou tentar falar nesse editorial ainda, não sei se eu vou conseguir falar a tempo com vocês. Agora, outro ponto importante é que o Drex está chegando. E aí, tem algumas matérias que estão circulando na internet que com toda certeza te deixam de cabelo em pé. Dá uma olhada nessa publicação aqui do Jonathan, tá? Olha o seguinte: o Drex abandonará a blockchain na próxima fase para entregar a solução em 2026, diz jornal. O que é a blockchain? A blockchain é um sistema, um mecanismo que te garante um maior anonimato, um maior sigilo, né, sobre a sua transação de moedas digitais. E são as criptomoedas. Na verdade, o Drex é uma criptomoeda, mas uma criptomoeda que sai da blockchain e é controlada pelo Banco Central. Ou seja, eles vão mandar no seu dinheiro. Eu quero que você assista o trecho desse vídeo aqui para me dizer se você está se sentindo seguro ou não. Escuta. Criptomoeda só existirá uma neste país aqui, é aquela que é de fato a moeda nacional. Ponto assim. A implementação do Drex permitirá um controle mais rigoroso sobre a arrecadação tributária. O Drex era conhecido como Real Digital. Promete revolucionar nos próximos anos, aí daqui a pouquinho, a maneira com que a gente paga. Com o fisco, na minha opinião, eles querem tornar isso algo recorrente. No pagamento de Bolsa Família, por exemplo, que só pode comprar comida, podia comprar num raio de 5 km da sua casa. O Vale Gás, o dinheiro dado às famílias para a compra do gás. O beneficiário recebe este dinheiro pelo Drex na sua conta corrente e este dinheiro ele vem carimbado, programado pelo governo, que não pode usar para comprar roupa numa loja ou para comprar alguma coisa, um cigarro, por exemplo, não é permitido. Combatendo de forma eficaz a sonegação fiscal. Através da rastreabilidade digital, seremos capazes de monitorar transações. Vai estar comprando naquela lojinha que só aceita dinheiro que provavelmente está fazendo evasão fiscal, vai ter que aceitar o Drex. Então você trabalha na evasão fiscal também. O dinheiro percebe para onde ele está indo. Sim. E se não tiver de acordo com a regra original, ele simplesmente não liquida aquela operação, a compra não é pronto. Modelo totalitário de observação absoluta de tudo, de o que todo mundo está fazendo com o seu dinheiro, para onde que ele vai, a normalização da intervenção absoluta em todo mundo. Criptomoeda só existe. Deu pra você entender? Tá? Deu pra você entender? Só vai existir uma criptomoeda, né? Ou seja, só o Drex. Se você quiser pegar hoje você pode pegar o seu real e ir lá e comprar uma criptomoeda. Você pode comprar um Bitcoin, uma outra moeda aí, né? Se tiver o Drex, quando você for fazer uma compra de uma criptomoeda
né, não liberada, né, sem blockchain, com blockchain, vão te proibir. Acabou. Você não vai comprar mais criptomoeda. A única criptomoeda que vai existir é o Drex. Se você tiver que comprar algum produto, né, vamos dizer que, sei lá, as lojas Havan são consideradas a partir de agora antidemocráticas. E aí, como medida do governo, é proibido comprar das lojas Havan. Você vai até a loja Havan e vai comprar alguma coisa e está bloqueado. O que vai acontecer com as lojas Havan? Você entende que qualquer empresário que for crítico ao sistema pode ser eliminado em horas. Horas. Só com uma caneta. Você entendeu? E você, produtor rural, empresário, que precisa movimentar aí seus recursos, de repente você faz aquela postagem marota falando de uma certa pessoa e de repente o crédito que cairia na sua conta vai ser estornado automaticamente para o banco. Credor que te emprestou, porque você não merece mais, você é antidemocrático. Já parou para pensar? Isso é bom para você? Ou seja, você quer tirar o seu dinheiro do Brasil, quer comprar dólar, mas aí o governo acaba de emitir uma nota dizendo não, a gente precisa segurar o dinheiro aqui para segurar o preço do dólar, é bloqueado agora você comprar dólar. Você só pode comprar coisas com o Drex ou dos países signatários que trabalham com o Drex. Aonde está a sua liberdade em cima disso, tá? Eu não sou o único que está falando isso. Quero que vocês vejam aqui um vídeo do senador Cleitinho falando exclusivamente sobre o Drex, até repercutindo um vídeo do Primo Rico, né? Eu estou falando sobre o Drex com vocês há muito tempo. Dá uma olhada, né? Nessa publicação do senador Cleitinho. Você não quer ser obrigado a usar a moeda Drex? Senta o dedo e compartilha esse vídeo para todo o Brasil, porque ela vai começar a valer a partir de 2026. Olha isso aqui. Agora é oficial. O Banco Central confirmou que o Drex ele vai começar agora em 2026. Isso vai mudar completamente a forma como você entende e lida com o dinheiro. Para quem não sabe, o Drex ele é como se fosse uma moeda digital do Brasil. O termo técnico para isso é CBDC, que é a versão digital da moeda de um país, que é emitida e é controlada pelo próprio Banco Central, ao invés de ser descentralizada como um Bitcoin, por exemplo. E qual que é a diferença disso para um Pix? O Pix ele é uma forma de transacionar dinheiro que acontece entre duas pessoas. Então é só uma forma de trocar dinheiro. E a diferença para as criptomoedas é que você tem toda a cadeia de blockchain por trás que gera segurança e anonimato para você. Agora, a diferença pro Drex é que toda compra que você fizer vai passar pelo Drex e vai ser rastreado pelo Banco Central, só que sem a segurança de uma blockchain. Teve inclusive uma notícia de um engenheiro que abandonou o projeto do Drex e disse o seguinte, que o Drex não é o dinheiro do futuro, mas sim a preservação do passado. O governo federal, junto com o Banco Central, vai falar que isso não é obrigado. Mas como fez com o Pix, né? Dizendo que não ia taxar. Se não fosse nós gritar aqui, seu Pix estava taxado hoje. Então o que a gente vai fazer? Que é a mobilização e também dentro do parlamento poder fiscalizar e legislar para que, primeiro, que não acabe com a cédula de reais, né? Que ela não seja extinta. E também que você não seja obrigado. Quem confia no governo e quer que sua transação financeira seja, né, feita e que o governo saiba de tudo, é um direito seu. Mas você que não confia no governo, né, como eu não confio, você não tem que ser obrigado a usar essa moeda Drex. Pode ter certeza que a gente vai para cima aqui. Contem comigo, tamo junto. Você deve ter entendido aqui de forma muito clara sobre o que o Cleitinho falou, é que o Drex vai ser obrigatório. Talvez até esse vídeo passe um tempinho, mas tem algumas pessoas que você precisa desenhar para a pessoa entender. Se é preciso de um desenho, se é para desenhar para você entender, vamos trazer o desenho. Dá uma olhada nesse desenho. Eu odeio o fato de não poder acabar com Bitcoin. Ninguém pode. Então, o governo tá fazendo imitações sinistras chamadas CBDC. O que são CBDCs? Moedas digitais emitidas por bancos centrais. Em vez de ficar totalmente sem controle, esse dinheiro é totalmente controlado. Por que os bancos iam querer criar a própria moeda digital se eles já controlam o nosso papel moeda? Porque eles não podem controlar como nós usamos o papel moeda. Quando ele sai do banco, fica difícil rastrear e quase impossível controlar. As CBDCs permitem que o governo controle totalmente o dinheiro para observar tudo que você compra. Imagine o governo taxando você imediatamente e confiscando seu dinheiro sempre que quiser. Falou a coisa errada em um post? Puf! Você é um terrorista. E puf! Não tem mais dinheiro na sua conta bancária.
Atualmente, a maior parte dos países do mundo está considerando usar CBDCs. E assim que esse poder for liberado, pode ser praticamente impossível revertê-lo. O governo... Deu para você entender? Talvez desenhado? Agora, eu preciso que você entenda só mais um detalhezinho, só mais uma coisa. Você precisa se proteger disso, tá? Dá uma olhada. Qual que é a ideia? Se você tem riscos aqui no Brasil, reais, né? O ideal, o que eu fiz? Você vai para o Uruguai, tira uma residência uruguaia. Com a sua residência uruguaia, você pode ter contas nos Estados Unidos, em dólar. Você pode ter contas no Uruguai em dólar. Você pode ter contas na Europa. Você pode montar uma empresa offshore, que é uma sociedade anônima. Só o Banco Central do Uruguai sabe quem é o proprietário. Você está protegido. Então, essa estruturação é o que eu te ofereço. Então, é só você entrar aqui em contato, né? De cá, errei de novo. De cá, tá? Tá o número do escritório e aqui na descrição também tá o link, tá? Olha, meu plano é simples. Tenha recursos lá fora, tenha pelo menos uma propriedade. Se você tem muitas propriedades, já pensou que uma não seria ideal se fosse que não fosse aqui dentro do Brasil? Se você precisar recomeçar, não é melhor recomeçar tendo um apartamento, uma casa, pelo menos uma grana guardada no banco, em dólar? Pois é. É um seguro que você tem. Até porque esse dinheiro vai estar rendendo, você vai estar aplicando, está ganhando em dólar. E a valorização do dólar também. Você já pensou o que pode acontecer com o real se o sistema financeiro for excluído? Você já parou para pensar sobre isso? Pois é, o buraco é muito mais embaixo do que você imagina. Bom? E se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, manda aí, né, para todo mundo que pode ter essa informação aí e achar essa informação relevante e importante. Tá bom? Grande abraço, fica com Deus e eu aguardo seu contato. Abraço.